Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast Mostra a Casa. Estamos no ar novamente. Boa noite, Dalana. Boa noite todo mundo que está nos ouvindo, em casa, no carro, em qualquer lugar. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Lembrando que toda quinta-feira, então, às 8 da noite, do horário da Flórida, e às 9 da noite, do horário do Brasil, tem um episódio novo do podcast Mostra a Casa. Maravilha? E, claro, aproveita, já vai aí no QR Code do ladinho da sua tela. Se quiser entrar em contato com a gente, pegar nossas redes sociais, enfim, só mirar a câmera do celular para lá que vai aparecer para ti todas as ferramentas de conexão com nós, beleza? Vamos agradecer também aos nossos patrocinadores, ao ProSolar, especializado em implantação solar, em sistema solar para a sua casa ou empresa, economia no bolso e sustentabilidade. Joe Woodworks, móveis e acessórios rústicos e personalizados em madeira. Logo vai ter sorteio também para vocês enrolando, em parceria com o Joe. Lordon Agents, especialista em marketing digital e tráfego pago. Long Life Manual Therapy, soluções personalizadas para a sua saúde. Japa Old School Barbershop, um novo conceito de barbearia em Orlando. Dream Builders Outdoor Living, transformando a sua área externa em um verdadeiro oásis particular. Phoenix Home Improvements, remodelar ambientes é dar o próximo passo na idealização do seu sonho. São os nossos patrocinadores, que sem eles nós não seríamos nada. E vamos então, Dalana, chamar a nossa convidada de hoje, né? Vamos sim. Hoje um assunto de extrema relevância que todos têm muitas dúvidas. A gente vai tentar ajudar vocês um pouquinho, né? Muitão, na verdade, com conhecimento dessa convidada super especial. Ela é advogada com mais de 10 anos de carreira, licenciada nos Estados Unidos e também no Brasil. Ela é membro da Associação Americana de Advogados de Imigração. Aí já é um spoilerzinho sobre o que a gente vai falar hoje. A Ayla, assim se fala. Ayla. Mestre em Direito Empresarial e Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em Business Law pela Universidade da Califórnia. Chique. Chique demais. E ela está à frente da Mansur Law, uma boutique law firm especializada em imigração e registro de marcas, que é o trademark. A gente vai conversar sobre esse universo, de imigração e também do registro de marcas com ela. É um prazer te receber aqui. Laura, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero poder trazer conteúdo interessante para a comunidade brasileira que acompanha vocês. E parabéns pela iniciativa, pelo podcast. Obrigada. É um prazer estar aqui. Laura, então vamos começar pelo começo, Conta pra gente um pouquinho da tua história, como tu se formou em advocacia e como começou a tua história aqui na América também. Então, minha mãe fala que eu nasci advogada, porque eu sou assim, a defensora dos injustiçados, eu sou muito argumentativa desde muito cedo. Uhum. Então, já era advogada no Brasil, mas é engraçado que eu sempre falo isso, eu tive o sonho americano, eu sonhei o sonho americano por muitos anos, então é uma alegria pra mim hoje ajudar outras famílias a realizarem esse sonho. Porque eu fiz intercâmbio pra cá, pros Estados Unidos, quando eu tinha 18 anos. E eu me apaixonei. Eu fiz aquele intercâmbio que a gente trabalhava, era work experience, algo assim. E eu falei com meu pai, não vou voltar. Isso aqui que é lugar de viver, eu quero morar aqui pra sempre. Se apaixonou? Eu me apaixonei. E aí, meu pai falou, não, você vai voltar sim. Vai voltar, vai terminar a faculdade, enfim. E eu voltei, mas eu voltei encantada. E eu vivi a minha vida no Brasil por anos, sonhando em um dia vir pra cá. Acabei fazendo especialização aqui, busquei esse caminho pra cá por muitos anos. E eu falo que eu sou encantada com os Estados Unidos da América. E eu sou mesmo, eu amo tudo. Eu sou muito realizada e muito agradecida de viver aqui, trabalhar aqui e criar minha família aqui. Sim. Então, quando a oportunidade apareceu, eu agarrei, Eu já era casada, já tinha meu marido, tinha uma filha bebezinha. Mas viemos, agarrei a oportunidade e vim. Só que quando eu cheguei aqui, eu encarei uma realidade diferente, que era, eu não era mais advogada aqui. Porque o advogado no Brasil não é advogado aqui, Exato. É uma profissão licenciada, são licenças diferentes. E aí, eu brinco que é a imigração que me achou, porque eu nunca tinha procurado emprego na minha vida, porque eu comecei a trabalhar com 17 anos, a convite de um professor da faculdade, e aí fui sendo convidada para outros trabalhos a vida inteira. Tudo automaticamente acontecendo. Automaticamente, Exato. Naturalmente. Então, quando eu cheguei aqui, eu nem sabia. Eu fiz um currículo, imprimi um currículo e fui de porta em porta nos escritórios. Hoje em dia já tinha, Mas é que eu não sabia. Indeed, Craigslist, tem uns sites de procurar emprego. Sim. Mas eu fiz um método tradicional, entendeu? Eu imprimi meu currículo e joguei no Google Law Firms Near Me, porque eu sabia que eu queria trabalhar com direito, queria trabalhar dentro da minha área, Não obstante eu não fosse advogada aqui ainda. E aí
de porta em porta, 2 escritórios me ligaram. Olha. E um deles era um escritório de imigração e eram de 2 advogadas brasileiras licenciadas aqui. E ela falou, quando eu vi esse currículo, eu falei, que estranho, quem que manda currículo de papel hoje em dia? Isso chamou a atenção dela. E aí ela me ligou e falou, parabéns pelo currículo. Já tinha, mestrado e tal, já tinha especialização aqui. E me chamou para trabalhar com ela e eu comecei a trabalhar. E foi ela que me falou, que eu falo que foi uma verdadeira mentora para mim, porque ela me disse... Você é muito competente, você é muito boa, você é muito inteligente, você vai querer se dizer advogada aqui também um dia. Então, corra atrás disso. Já deixou a letra prontinha lá pra seguir. E eu falei, realmente, eu vou fazer a coisa direito. E aí, corri atrás de me licenciar e eu falo que eu sou, assim, muito orgulhosa e eu, assim, muito grata de hoje poder me dizer advogada de novo aqui. Isso não tem preço, né, Laura? Não tem preço. Porque é a profissão que eu amo. Eu amo sobre fazer isso, né? Desde o Brasil, que a advocacia no Brasil é diferente daqui. A advocacia no Brasil é uma ralação, mas mesmo quando eu tinha aquele dia a dia de fórum, fazer 40 audiências por semana. O desafio. Chegava sexta-feira cansada, mas muito, assim, feliz, porque eu gosto de... Então, assim, é a profissão que eu amo. Fico muito feliz de fazê-la de novo aqui. Eu ia justamente te perguntar qual que é a tua motivação, né, em seguir com essa mesma carreira aqui nos Estados Unidos, mas já ficou claro, né, que uma delas é o sonho americano que já estava enraizado, né, que se confirmou na tua viagem. E, obviamente, o amor à profissão, né, Laura? Que já tá bem claro, acho que pra todo mundo aqui, essa questão de tu realmente fazer isso com dedicação, com amor, porque tu gosta mesmo, né? Você sabe que eu tenho 3 filhas pequenas. Então, hoje, por exemplo, eu moro em Miami, tô aqui em Orlando gravando podcast que você deixei minhas filhas sozinhas, né? Com o pai, of course, mas eu saio muito para trabalhar. Então, eu tenho que ter uma explicação para minhas filhas do porquê que eu trabalho. Exato. Entende? Porque, claro, é por dinheiro, elas têm que ter essa noção de realidade, que as coisas custam dinheiro e que o dinheiro se consegue com o trabalho. Então, também, sim, é por dinheiro, mas não é só não pode ser só por dinheiro. Não. Eu não posso falar pra minha filha, eu tô te deixando aqui porque é só por dinheiro. Então, o que eu falo com elas é pra fazer dinheiro também, mas eu trabalho porque eu gosto. Eu sou realizada com o meu trabalho e porque o meu trabalho, eu sou muito boa no que eu faço e o meu trabalho é muito importante. Ele é importante pra mim, pra vocês e ele transforma a vida das pessoas. Ele muda a vida das pessoas. Então, quando você falou, o propósito, não é muito isso, mas tem que ter algo por trás, além do só fazer dinheiro, que tá tudo bem, a gente tem que fazer mesmo, mas tem que ter algo além pra eu poder contar pras minhas filhas do porquê, entende? Então é isso, eu realmente fico muito realizada de transformar a vida das pessoas. Todo mundo que tá nos ouvindo aqui, eu acredito que também tem esse sonho, passou por isso, processos imigratórios, a gente sabe que é complicado. Então, receber uma aprovação, transformar a vida de um cliente que tinha algo... estava numa situação ruim, a gente consegue reverter. Isso me realiza, de verdade. Sim. Eu fico, nossa, não acredito que eu faz a diferença na vida das pessoas, né? Exatamente. E o olhinho brilha quando fala, né? Eu gosto, de verdade. Eu faço com amor, trabalho com muito amor. Que legal. Eu oro pelos meus processos, eu boto meu coração no meu trabalho, de verdade. Então já tá fazendo tudo já pelo lado certinho. Né? É que eu sempre digo, a oração ela já vai te orientando, né? Da melhor forma que a gente precisa. Deus, não. Exatamente, né? E, Laura, como é que a tua jornada de imigração impactou, assim, nessa tua escolha, né? Pra tu atuar nesse mercado de imigração? Quando eu comecei a trabalhar nesse escritório, eu falo que foi um Deus maravilhoso, porque eu aprendi do jeito certo, que eram 2 advogadas extremamente competentes, estudiosas, responsáveis, e éticas. E eu, quando vim lá do Brasil, então não conhecia essa realidade, nunca tinha trabalhado com a imigração. E o que eu passei pessoalmente, obviamente não vou citar nomes nem nada, mas era assim, uma dificuldade muito grande de acessar o advogado, de ter notícias sobre o meu processo. A informação que nunca chega. Então, assim, e aí quando eu cheguei aqui e comecei a trabalhar com isso, eu assumi o meu processo, eu enviava as respostas, e aí 3 meses depois o escritório me mandava uma mensagem, olha, tem essa resposta para dar. Eu falei, nossa, eu mandei essa resposta há muito tempo. Então, assim, uma falta de comunicação. Sim. E eu falei, não, quando eu tiver o meu escritório, isso vai ser o meu diferencial. O meu cliente vai ter acesso a mim do começo ao fim. Porque é uma situação de fragilidade que a gente se encontra, mesmo a gente que entende, mesmo a gente do não saber o que está acontecendo, do não saber em que pé do processo que tá, a gente num país diferente, numa realidade diferente. Então eu falo que a minha jornada, porque eu fui imigrante, né? Sou imigrante, mas passei por esses processos imigratórios que são tensos, que é o incerto.
Que traz uma ansiedade muito grande. Traz uma né? ansiedade muito grande. E é um desencontro de informação tão grande que às vezes tu escuta uma coisa e daí a internet, né? Tem o seu lado bom, mas também tem o lado de que traz muita desinformação. Então as pessoas às vezes pensam numa forma de fazer a aplicação do visto, conversa com uma advogada competente, vê um mundo de outras possibilidades. Opções e possibilidades e realidades, de formas de facilitar a vida da pessoa, né? De dar realmente esses caminhos. Sim. E tu tá à disposição, eu acho que realmente é um diferencial. Porque eu falo até com o meu assistente, às vezes o cliente só quer que se acalme o coração dele. Exato. Ó, tá eu direto tá caminhando. marco call com o cliente de base, falo, eu tô vendo que a pessoa tá perguntando muito, mandando muita mensagem, eu falo assim, marca um call de 10 minutos. Aí eu vou lá e converso 10 minutos com a pessoa só pra acalmar o coração dela. É isso mesmo, tá no tempo, o tempo de processamento tá esse, o seu caso foi enviado data tal. E isso faz diferença pra pessoa. A pessoa fica mais tranquila, né, Laura? Exato, porque eu falo assim, isso é pra... Você falou que você tem gente que seu público também é empresário, assim. Qualquer que seja a sua área, não basta você ser bom no que você faz e você estar trabalhando pro seu cliente. O seu cliente tem que saber que você tá trabalhando pra ele. Exatamente. Porque senão ele não tem como adivinhar. Às vezes você tá ali né, nos bastidores, trabalhando no projeto, no qualquer que seja, no seu caso, né, no meu caso, do seu cliente, e o seu cliente não sabe que você tá trabalhando no caso dele. Então, na cabeça dele é assim, tá lá numa pilha esquecida. Exato. Então, e ninguém tá comunicação com o cliente é um valor do nosso escritório, de responder ao cliente, de deixar ele a par do que está acontecendo no processo dele, do que a nossa equipe tá fazendo naquele caso, para ir deixando ele mais tranquilo. Sim, e os processos são tão diferentes, né? Eu sempre digo assim, que quando a gente vem pra cá, a gente nasce de novo. Precisa aprender a ler, a escrever, a falar, a usar o banco, o mercado, o médico. E com a imigração é ainda mais complexo, né? Sim. É um recomeço, literalmente, né? Literalmente. A vida na América é um recomeço, literalmente. Completamente. Porque você não perde seus conhecimentos, mas você geralmente perde seus certificados, né? Assim, você dá vários passos pra vários passos pra depois dar vários pra frente, mas né? vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Verdade, Nossa. Vale a pena. Eu falo que assim, a melhor escolha que eu fiz pra minha vida e pra minha família foi ter vindo pra esse país. Né? Aqui é realmente incrível. Ô, Laura, e além da imigração, tu atua também com registro de marca, certo? Como essas áreas se complementam para os imigrantes? Eu faço muito imigração baseada em trabalho. Então, pessoas que estão montando empresas aqui, a gente faz, né, um L1 ou um E2, um visto de investimento. E toda empresa que tem um nome comercial, que usa uma marca comercial, como os patrocinadores aqui, ou a própria marca de vocês, para você ser dono dos direitos dessa marca, para você ter de fato os direitos sobre essa marca, você precisa ter um registro dessa marca no USPTO, que é o United States Patent Trademark Office. Então, eu via os meus clientes vindo para trazer as suas empresas. Fazer um EB, por exemplo, Exato, um EB2. Faz um EB2, faz um L1, né, um O1, tem vários caminhos migratórios, mas eu via que eles se preocupavam com um monte de coisa. Eles, claro, com a parte migratória, para trazer empregados, para os vistos, os próprios vistos deles da família, contador, para fazer a parte contábil direitinho, abrir a empresa, né, a parte tributária. As declarações de imposto. A parte de marketing, né? Sim. Investe no marketing, no branding, em tudo. E a empresa fica linda, com a identidade visual linda e com o marketing lindo. E eles esquecem desse não pequeno detalhe, que é de registrar a marca. E aí eles só descobrem isso quando alguém bate na porta com uma cease and desist letter. Olha só, essa marca aqui já é minha, já estou usando, para de usar a marca. Isso pode ser muito caro, porque um juiz aqui, ele pode, se ele entender que houve confusão de marcas, ele pode condenar uma empresa de devolver todos os lucros que ela teve usando aquela marca para outra. Porque ele entende que o lucro foi auferido porque os clientes confundiram a marca com a outra. Então é algo assim que eu via e eu falei, não, eu preciso orientar esses clientes desde o começo. Então foi por isso que entrou o trademark nessa jogada do nosso escritório, e hoje é um branch do meu escritório assim grande. A gente faz bastante processo de registro de marca, fazendo defesa, né, quando a pessoa já tá. Isso é muito importante. Então, é importantíssimo, porque o IB2 tem o business plan, tem tudo, e o próximo passo, quando isso fica efetivo, né? Que se
concretiza o ideal, então é ter o registro de marca, né? Não, e o registro de marca, as pessoas acham assim, não, eu ainda não tô nesse nível, minha empresa é pequenininha. Eu tenho uma cliente e do trademark a gente pode falar porque o USPTO tudo é público. Então, quando eu envio lá, tem lá minha petição, tem tudo. Eu tenho uma cliente que ela tem uma empresinha de limpeza no North Carolina, que ela tem meninas que limpam casa, que é literalmente uma empresa de faxina, uma empresa pequenininha. E ela virou minha cliente porque recebeu uma cease and desist letter de uma outra empresa de limpeza que tinha usava um catchphrase, assim, um slogan, né, parecido com o dela, e mandou uma carta com um advogado, e aí ela me contratou, a gente respondeu essa carta, e aí a gente entrou com o pedido de registro de marca, e ela, quando recebeu o certificado, ficou toda feliz. Então, assim, eu tanto tenho clientes que são empresas grandes, tem uma universidade grande que tá vindo pra cá, como tem essa cliente pequenininha. Eu falo trademark não é pra uma, só pra toda gente empresa, grande. qualquer toda empresa, entendeu? Todo mundo pode ter dor de cabeça. Tem que ter, né? Tem que ter, é uma coisa muito importante. Então, empresários que estão assistindo, fiquem atentos, porque chamem a Laura, a gente vai deixar todos os contatos dela. O www, às vezes o pessoal acha, comprei o domínio. Isso não é registro da sua marca. Não é. Tem o nome no Sambis, isso não é o registro da marca. O registro da marca é só no USPTO. É uma coisa separada. Então, ó, fiquem atentos nessa entrevista até o final, porque eu, particularmente, já tô com várias dúvidas sobre isso. Então, já vou perguntar já, né? Mas eu acho legal, até eu vou deixar para vocês na descrição aqui do vídeo, todos os contatos da Laura também, quem tiver interesse em saber mais sobre o processo imigratório ou mesmo, né, essa questão do registro da sua marca, da marca da sua empresa, chama a Laura ou a equipe dela lá também, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. E ela vai resolver tudo o que você precisa resolver para você, para sua família e para sua empresa, né? Então é o serviço completo. Serviço completo. Né? Bom, antes da gente continuar aqui, Laura, eu vou só dar uns recadinhos aqui pro pessoal, né? Lembrando que você, empresa ou empresário aqui de Orlândia e região, quiser fazer parte do podcast Mostra a Casa como patrocinador, apoiador, enfim, entre em contato com a gente através do @podcast Mostra a Casa, né? Ou novamente através do QR Code que tá aqui do ladinho da tela. Agora eu decorei qual é o lado, tá? É aqui, ó. Ladinho da tela, que vai ter lá o nosso WhatsApp também, o nosso telefone, nossas redes sociais, né? Aproveita, já segue lá, @Feira Mostra Casa também, @Negócios Mostra Casa, né? E faça parte aí das nossas redes sociais, tá bom? Então, e não são poucas, não são poucas. Entre em contato com a gente, né? Para divulgar a sua marca aqui conosco também, né? E fazer parte desse universo, porque o nosso propósito hoje é isso, é levar informação para as pessoas, né? Então, informação de qualidade e com procedência, né? Porque a gente acabou de falar sobre isso, né? A falta de informação ou a desinformação. Então é legal, porque aqui, através do podcast, a gente acaba trazendo esses assuntos, né? Então, se você, inclusive, quer deixar também nos comentários alguma dúvida, alguma pergunta, depois a Laura também pode responder para vocês, tá bom? Fiquem à vontade, beleza? Então, segue lá, @podcast Mostra Casa e faça parte também do nosso podcast, beleza? Vamos então para o bloco 2 de perguntas. Vamos. Próxima rodada. Olha lá, nos últimos anos, Laura, quais mudanças, né, na legislação de imigração tu considera assim mais importante? Você sabe que eu voltei agora de um congresso, né, o congresso da Associação Americana de Advogados de Imigração, e um assunto muito recorrente é o Visa Bulletin. Todo mundo que está aqui em processo imigratório hoje encara essa realidade, que é... O que é o Visa Bulletin? O Visa Bulletin é o que a gente chama de a fila de espera do Green Card. É um boletim que o Departamento de Estado emite todo mês, dizendo qual é o lugar na fila, qual que é a priority date que está sendo chamada para cada categoria de visto. Por que existe isso? Porque em muitas categorias tem um número maior de pedidos de Green Card do que Green Card disponíveis para emissão. No começo do ano fiscal, que é agora em outubro, foi agora dia 1º de outubro, o Congresso define qual vai ser o cap para cada categoria. Então, quantos Green Card disponíveis vai ter para cada categoria? Então, é B1, 40 mil Green Card. É B2, 40 mil Green Card. É B3, 40 mil Green Card. Só que não é B3, por exemplo, que pode ser o skilled ou unskilled, né? Com habilidades. E o unskilled não pede nenhum tipo de formação ou experiência. Pela lógica, vai ter muito mais gente que se qualifica, vai ter muito mais gente pedindo do que um EB1, por exemplo, que é um cara que já tá, né, tem lá algumas, mas, por exemplo, pode ser um Outstanding Professor in Research, o cara que recebeu um prêmio internacional. Você claramente pensa que, pela lógica, vai ter menos gente se encaixando concorrendo. Exato. Então, o EB1 não tem fila. O EB3 tem uma fila de One Skilled hoje, 4 anos. 3 anos e meio. Uau. Então, assim... Muita gente perguntando o que vai acontecer. Essa foi uma mudança de realidade na imigração que a gente viu desde
dezembro de 2022, né? Que foi quando começou a realmente a gente ver retrogressão. Isso mudou muito e mudou a forma que a gente tem que aprender a trabalhar. A gente teve que aprender uma forma diferente de trabalhar e as pessoas têm que se educar para uma nova forma de imigrar. Porque não vai voltar a ser como era antes. Não, né? O EB2 já abriu, Laura, ou ainda não? Já tá current ou não? Não. Não, né? Ainda tá uma fila de espera. Não volta a ficar current. A perspectiva é que não. Todos os congressos que eu tenho ido, sempre que tem painel sobre Visa Bulletin, eu assisto. Nesse tinha um painel só sobre o Visa Bulletin. E há um consenso entre os advogados que estão aqui há 30 anos, é que não vai voltar a ser como era antes. A gente tem que aprender a trabalhar de uma forma diferente. Então, pensar alternativas, tem outros vistos de trabalho, que a pessoa pode vir com um visto de trabalho para estar aqui e daqui dar uma entrada em um processo de green card. Então, tem o O1, tem o L1, H1B, E2, né? Tem algumas opções, mas a gente tem que saber trabalhar agora de uma forma diferente e educar os nossos clientes de que nada na imigração é para já. Isso é estratégico para cada cliente, né? Exatamente. É um plano para cada cliente, né? Exatamente. Plano para cada. Porque isso é até uma coisa que as pessoas às vezes mandam lá no meu Instagram. Eu tô lá no Instagram e eu abro caixinha de pergunta 2 vezes por semana, segunda e quinta, para tirar dúvida da comunidade. E aí as pessoas me perguntam, às vezes falam, eu quero mudar para os Estados Unidos, como eu começo? Eu falo, primeiro, a gente tem que entender o que é a sua vida, qual foi a sua história, porque não existe um caminho só para todo mundo. Eu sei que, infelizmente, a gente vê aí empresas vendendo um visto só como se aquele se encaixasse para todo mundo, mas às vezes tem gente que se encaixa para um visto melhor do que aquele. E mais fácil de aprovar. Mais fácil de aprovar, mais objetivo. Por exemplo, no Brasil é o EB2NW. Eu recebo toda semana no escritório, assim, centenas. 30, 40 e-mails perguntando a mesma coisa. Oi, eu já sei que eu me qualifico. Quanto que é? Aí eu falo, meu assistente já tem até uma mensagem padrão. É que eu não aceito representar casos que eu não acredito, que tem os critérios, mas que quer saber o preço, passo lá o valor dos honorários e friso que aquilo não é uma proposta formal de honorários, que eu não aceito representar casos que eu não acredito. Então está sujeito à aprovação, exatamente, né? Por você. Mas as pessoas têm muito esse vício na cabeça, EB2NW, EB2NW. E o EB2NW é uma ótima opção para muita gente, mas tem gente que se encaixa no EB1. E o cara nem sabe disso, porque ele tá tão baratinado com o EB2NW, EB2NW, e você vai ver ele se encaixa no EB1, que é muito, não só não tem fila, como é muito mais objetivo. Os critérios do EB1 são mais objetivos que o critério do EB2NW. O EB2NW é muito mais subjetivo. Então, assim, ou mesmo, às vezes a pessoa chega, me falaram que eu me qualifico com o EB2NW, e aí eu vou conversando, né, na consulta, quero saber da vida dele, o cara não quer um green card. Porque ele tem dividendos de uma empresa familiar no Brasil que ele recebe por ano, dinheiro, e ele não quer pagar imposto nos Estados Unidos. Eu falo, então não é pra você um green card. Não é pra não, você. mas eu quero passar um tempo com a minha esposa. Então vamos ver um outro caminho, vamos ver um E2. Vamos temporário. Ver uma coisa que você vai pagar imposto temporariamente. O green card holder é equiparado a cidadão americano para fins fiscais. Você tem obrigação de pagar imposto pro resto da vida. Enquanto possui o green card. Possui o green card. Então são coisas que só você conversando, entendendo a vida da pessoa, pra você aplicar ali. Qual que é o caminho pra você? O que é o melhor caminho pra você? Porque o melhor pra você talvez não foi o mesmo pra mim. A gente mesmo vê com muito essa questão do EB2NW, né? Por conta da empresa no Brasil e tudo mais. Sim. E chegou aqui, a gente realmente viu que a melhor opção era o EB1. Exato. Depois de, claro, bater cabeça. Milhares de reuniões e coisas, né? Mas bater assim, cabeça é apelido. É isso, assim, até minha cabeça tá até meio... Mas assim, é por isso que eu até perguntei, acho que pro Rodrigo, que trabalha contigo. Sim. Falei com ele, disse, Rodrigo, deixa eu tirar uma duvidazinha contigo aqui. Eu me qualifico. Mas assim, mas eu acho que é isso, assim, é porque tem muitos caminhos. Exato. Né? Tem muitos caminhos. São quantos vistos hoje, Laura, disponíveis? Tem muito mais de 100 vistos. Né? E a gente escuta todo mundo falando de 3, né? EB1, EB2, EB3 e às vezes a gente escuta um O1. E olha lá. É porque são caminhos que a verdade é que, assim, vamos falar a verdade. Até lá no Congresso estavam falando sobre o Brasil. E o Brasil é um país onde a formação acadêmica é muito valorizada. Então, eu não sei de estatísticas, nem sei, mas eu tenho certeza, assim, sem medo de errar, que no Brasil tem muito mais gente que faz curso superior do que aqui. Não sei as estatísticas certas disso, mas eu tenho certeza. Porque é uma questão cultural. Então, o brasileiro realmente tem essa questão da formação acadêmica. Então, muitos brasileiros se encaixam para esses vistos que requerem diplomas avançados. Mais anos de experiência, anos de experiência.
que outros países talvez não, porque não tem essa... Claro, tem gente que tem curso superior em vários países, mas eu acho que o Brasil realmente tem essa... Eles têm... Virou o segundo grau, hoje virou o curso superior, virou um segundo grau no Brasil, exatamente. né? Você tem muita gente no Brasil que tem curso superior. Já tá na fila de... Aqui não, aqui você conhece um monte de gente que não fez faculdade. Não é todo mundo que faz, igual no Brasil, é uma coisa meio padrão, pelo menos numa grande parte da sociedade, claro. De uma classe média pra cima, assim. Antes até, Laura, da gente voltar para a questão da imigração, né? Que é um tema que realmente é muito amplo, né? A gente sabe que tem muitas questões. Quero voltar um pouquinho contigo nessa questão da marca, né? Que eu acho que é bastante importante também, como a gente falou, para os empresários, para quem realmente tem a sua marca rodando por aí, né? Sim. Então, para quem está planejando, por exemplo, expandir o seu negócio, né? Entre Brasil e Estados Unidos, o que é essencial saber sobre o registro de marca, né? E os processos legais? Primeiro, para a pessoa que está vindo para trazer uma empresa, eu acho que primeiro ela tem que ver também a questão tributária, a questão, né, do tipo societário. Não é toda empresa que um estrangeiro pode ter, então tem que analisar essa parte da empresa mesmo, do tipo societário, da parte tributária, a qualificação da empresa mesmo, né, da formação da entidade. E sobre o registro de marca em si, a primeira coisa o registro no Brasil não vale aqui, não protege aqui. Então, às vezes a pessoa já tem o registro no INPI, que ótimo, INPI, né, que tenha, mas chegar aqui tem que fazer de novo. Não dá pra eu tenho no INPI, então eu vou fazer um adendo, um anexo pra registrar no exterior. A gente menciona que esse nome uma é registrado mais, como uma evidência, claro. Entendi. Mas tem que fazer o registro aqui. Uma coisa interessante é que a pessoa não precisa esperar ela estar operando com a empresa para ela fazer o registro. A gente pode fazer o registro na intenção de uso, que é assim, eu tô estruturando a minha empresa, daqui um ano e meio a empresa vai estar rodando, mas desde já eu já quero enviar o meu pedido. A gente pode fazer isso, tá? Na intenção de uso, isso é bem interessante. Outra coisa que mais? Questão dos processos legais, talvez. Da gente fazer uma pesquisa prévia. A gente faz pesquisa prévia da marca, da viabilidade da marca, porque às vezes você trouxe sua marca do Brasil e você já usa ela lá, e aí você já quer enviar o pedido aqui, ou já quer gastar dinheiro com a marca aqui, mas vamos fazer uma pesquisa para ver se já não tem essa marca registrada aqui, se alguém já não tá usando essa marca, e talvez você mudar o nome, porque é mais barato do que depois ter que enfrentar uma batalha judicial. Dor de cabeça, né? E a dor de cabeça. Então já tive que recomendar a cliente que mudasse o nome, aí dar uma alterada no nome para não ficar exatamente igual da outra marca, acrescentar uma palavra, alguma coisa. Então isso é uma coisa estratégica, né? E acho que é uma parte bem importante. Ô, Laura, e quanto tempo hoje leva? Porque assim, no Brasil... Nossa, era isso que eu ia perguntar. Porque a gente, né, no Brasil, a gente registrou em 2011, 12, não sei, faz muito tempo. Mas eu sei que é um processo meio demorado, assim, lá. E é uma coisa que toda vida a gente tem que estar atento, porque assim, no meu ponto de vista, talvez aqui seja diferente, como muita coisa aqui é diferente do Brasil e muito mais prático e rápido de se resolver ou de se argumentar, né? Mas, por exemplo, lá eu fiz o registro da minha marca, foi aprovado, ok, tudo certo, já está registrado, sei lá, há anos, né? Aí alguma empresa entrou alguma situação parecida. Você tem que se opor. Eu que tenho que pagar para dizer, olha, não, essa marca é minha, né? Então assim, a gente como paga é que para avisar outra pessoa que não pode usar a marca. Aqui também é esse processo ou como é que funciona? Não, tu registrou teu. Mas não exatamente. Aqui é o seguinte, o processo é um pouco mais rápido do que no Brasil. Hoje, um registro de marca demora em torno de 1 ano e meio, no máximo 2. Mas desde que você envia o pedido, ele já aparece seu nome lá no USPTO como pending o registro. Protocolado. Já está protocolado. Então, você já tem uma certa proteção. O advogado examinador, quando o seu caso é enviado, ele é assigned, né? Ele é direcionado para um dos advogados examinadores, né? Então, o advogado examinador, quando a primeira coisa que ele faz essa pesquisa. Ele já vê se tem marcas registradas. Sim, ele faz a pesquisa dentro do USPTO, tá? Ele vê se tem uma marca muito parecida. E ali, de ofício, né? Como se fala no Brasil, ele já faz um refusal based on likelihood of confusion. Ele já se recusa a seguir com aquele pedido porque ele acha que tem a probabilidade de confusão. E aí, se a gente que está enviando o pedido de registro, a gente pode responder a isso, recorrer e tal. Mas o que eu quero dizer sobre a proteção da marca é quando você já tem a marca, o oficial examinador, ele já faz essa triagem anterior. Mas
toda marca, quando a gente envia, depois que ela é aprovada pelo oficial examinador, ela é publicada no Official Gazette, que é como se fosse o diário oficial da União. do USPTO, exatamente. E ela é publicada justamente para dar oportunidade de outras marcas de se oporem. Então, se você tem uma marca, existem softwares que você paga por ano, assim, não é nem tão caro num contexto de empresa, e esse software fica rodando o Official Gazette todo dia e te fala, ó, tem uma marca parecida. Parecia uma marca que parecia. Uma marca parecida. Tem uma marca parecida e aí você vê, às vezes nem é tão parecida e você não quer. Mas às vezes é uma marca bem parecida e você pode se opor, sim. Ah, que legal. Realmente então, acaba sendo meio parecido, assim, o processo, né? Sim. Mas acho que é legal, assim, saber, porque realmente a importância, né, que se tem em fazer esse registro da marca, não tem como escapar, né? Porque é algo realmente... acho que no Brasil talvez não dá tanta dor de cabeça num pós do que aqui, né? Aqui já talvez é mais... É que aqui, o Brasil é um país que o acesso à justiça é muito fácil. Tem juizados especiais, né? As pessoas fazem processos até sozinhas e tal. Né? Tem lá... Mas as indenizações são baixas. A indenização no Brasil é muito baixa. Aqui não. Aqui as indenizações são mais pesadinhas. Aqui né? dói. Então não corra esse risco, Não viu? corram esse risco, gente. Pelo amor de Deus, não corram. Bom, agora a gente vai voltar um pouquinho de novo para a imigração, né? Como um membro da EILA, né? Eu acredito que tu tenhas mais acesso a tendências e as novidades da imigração, né? Fala para nós um pouquinho mais como funciona a EILA e também quais são as expectativas de mudança para a imigração nos Estados Unidos. Então, a EILA é a Associação Americana de Advogados de Imigração, eu sou membro, a gente tem um almoço mensal de atualização para a gente saber o que está acontecendo, porque aqui nos Estados Unidos, quem é formado em Direito vai saber, é um país de common law, diferente do Brasil, que é um país de civil law. O que isso significa? Que as decisões judiciais mudam a nossa prática todos os dias. Então, as litigations, o que está acontecendo nas ações grandes em federal court, né, em corte federal, mudam a nossa prática, mudam o standard que eles aplicam. Então, há pouco tempo, por exemplo, a USCIS publicou a nova policy do EB1, de como vão ser interpretados os critérios a partir de agora. Então, assim, isso muda muito rápido. Então, a gente tem esse almoço de atualização todo mês. E tem congressos, né? 2 vezes ao ano. Eu tento sempre me manter atualizada. E que eu vejo de mudança, realmente, assim, hoje, além do visibility, né, dessa questão da espera, que é uma nova fase, eu falo para os meus clientes que estão no Brasil, hoje você fala assim, eu vou mudar para os Estados Unidos, não é assim, estou fazendo a minha mala, estou indo. A gente precisa ter um planejamento, procure um advogado com antecedência, faça uma consulta, entenda qual é o melhor caminho para você, e aí você vai fazer um planejamento profissional, financeiro, de mudança para os Estados Unidos. Porque tudo hoje toma tempo na imigração. Exato. Mas, além disso, a gente tem visto realmente a imigração mais criteriosa em vários vistos. Então, a gente está tendo que trabalhar melhor. Cada vez mais afiadinho, mais afinadinho. Casos que há 3, 4 anos passavam, talvez não tão fortes, que eram aprovados, hoje, até casos bem fortes, eles estão sendo bem criteriosos. A gente tem que provar mais, a gente tem que argumentar mais, a gente tem as RFs. Muita RFI, muita NOID, a gente tem que responder e tem a gente tem que saber dançar conforme a música. A USCIS está lidando com problemas de verba. A USCIS, que é a imigração, né? Ela é uma agência que é financiada pelas taxas que a gente paga pelos processos. Eles não têm, vistos, né? Não é a prioridade de nenhum governo, né? A imigração é assim, temos que organizar a entrada desse pessoal aqui, povo. Então vamos fazer, mas não é a prioridade. A prioridade é educação, saúde, enfim, outras infraestrutura. Coisas. Segurança, exatamente. Né? Então, eles, por exemplo, agora tiveram uma rodada de layoffs, demissões em massa na imigração. Eles estão understaffed. Tá tudo demorando mais. Recebimento de processo demorando. Coisa que em 2 semanas você recebia um receipt notice. Agora tem cliente 6 semanas que enviaram meu processo, não recebi ainda. Não recebeu ainda. Eles não receberam ainda. Então a gente tem visto isso e a gente tem que saber trabalhar. Sim. A gente tem que saber. Tem que se adaptar. Porque não tem o que fazer também, não tem o que fazer. Foge do controle, exatamente. né? E me diz uma coisa, tu acha que
algum dia os processos imigratórios vão ser mais digitalizados. Até já sabia. Alguns já estão vindo. Porque Hoje a gente já ainda vê consegue enviar. muito papel, né? Esses processos morosos de Sim. colocar tudo na ordem bonitinha. A maioria imprimir, ainda é assim, né? Eu falo, gente, eu envio processo de 3.000 páginas. É caixa de processo. Caixa Meu marido de fala, processo. duvido que alguém lê. É muito papel, né? Muito Imagina. papel. E sabe o que é? É a gente pega aqui e imprime os papéis. Eu escaneio, mando cópia pro meu cliente de tudo, porque é obrigação do advogado. Mando pra eles escaneiam tudo de volta, porque aí o SAS escaneia tudo pra eles terem tudo digitalizado. Por que eu não poderia simplesmente enviar esse arquivo digitalizado? Então entendeu? eles ainda fazem isso. Eles escaneiam tudo. Olha. Quando você vai pra uma entrevista de naturalização ou de green card, eles têm tudo no computador. Eles escanearam o processo inteiro. Eles não estão com um file de papel ali mais. Às vezes eles têm algum documento ali em papel. Realmente mas seria eles... já muito mais fácil já partir. Mas eu acredito que seja contra a fraude, né? Não é. Não? É essa questão de verba. Pra você digitalizar um sistema de uma agência nacional como é a IOSAS, você precisa de verba. Eles estão demitindo gente porque não estão... Caramba. É uma coisa complexa. Tem alguns processos que já estão tendo online. Então, a gente já pode enviar naturalização, a gente pode enviar mudança de status ou extensão de status, a gente pode enviar o I-130 standalone, que é quando a gente envia só a petição de família para entrar na fila, né? As categorias que tem fila. A gente pode enviar online, H1B, a gente envia, né, o pedido para entrar no sorteio. Então, assim, tá caminhando, mas é devagar. A passos lentos. A passos lentos. Mas E no tempinho. começo eu falo que eu preferia mandar papel, porque quando estavam implementando essa parte online, era tanto erro, tanta dificuldade. Eu acredito. O sistema do consulado mesmo, que é online, a gente faz, quando chega a parte de fazer o pedido do green card mesmo, né, via consular, é tudo online. O sistema cai, você populou ele todo, tem isso também, ele não salva, aí você tem que voltar, aí você não entra, aí ele fica fora de dar erro. É tão difícil que eu falava, Ai, meu Deus, eu preferia mandar o papelzinho. Acaba sendo mais rápido e prático, realmente, se pensar por esse lado, né? Porque tu tá dependendo também da internet, tá dependendo de uma série de investimento num sistema bom que funcione, né? E o online funciona muito bem quando funciona. Exatamente. Porque quando não funciona, atrasa a vida de qualquer um, né? É verdade. E exatamente. Já falando, então, a gente falou muito em EB2 aqui, né? Que acho que é um dos vistos talvez mais solicitados por brasileiros, não, né? o Brasil é campeão. Saiu Saiu a estatística, o Brasil é campeão em EB2. Vamos lançar um livro, né? Vamos lançar um livro. A bandeira do Brasil é EB2NW. Sabe o que queridinho dos brasileiros. Queridinho dos brasileiros. E para quem deseja, Laura, buscar, né, um visto de imigração, então, assim como, né, qualificado, assim como um EB2NW, por exemplo, o que é importante saber, né, sobre esse processo e as suas qualificações? A primeira coisa é que não é o único caminho. Tem que ver se é o ideal para você. Talvez, igual eu falei, se você encaixe por um até que seja melhor. E entender quais são os critérios realmente, analisar de fato a sua vida, o seu histórico profissional, as suas conquistas acadêmicas. Eu falo que o EB2NW é um processo trabalhoso. É trabalhoso para nós, mas é trabalhoso para o cliente também, porque ele tem que... rebuscar. Principalmente gente que tem muitos anos de experiência, a pessoa que trabalha 30 anos na mesma área, ele falou, nem lembro mais. Eu falo, vai ter que lembrar. Vamos procurar, busca lá na caixinha. Busca e-mail antigo, busca correspondência antiga, aquele prêmio que você recebeu na empresa lá em 1992. Vamos juntar. É um trabalho de recollect mesmo, as memórias e as conquistas, juntar prova disso tudo. Evidências. O EB2NW é um compilado de evidências. Quanto mais evidência você tem, mais robusto fica o seu caso. E eu lembro que quando eu fiz faculdade no Brasil, tive um professor que ele era juiz criminal federal e ele era professor de criminal. E ele falava assim, como é que prova? Provando. Como que prova? Provando. Eu mando foto, já mandei foto do prêmio da pessoa, a pessoa recebendo o prêmio no lugar. Não tem o comprovante certificado. Eu falei, tem uma foto? Vamos mandar a foto, a gente legenda e explica o que foi esse prêmio. Exato. A gente manda uma carta do cara que te entregou o prêmio. Sei lá. A instituição, sei lá. Tem que ser criativo também. Isso é uma coisa, Laura, que a gente buscar ouve... soluções, né? Porque... realmente tem muita coisa que se passa na vida que tu nunca pensou que tu poderia usar. Precisar disso futuro, um dia, né? E daí tu não guarda, né? O que eu percebo assim também que acontece é essa questão, né? A gente, como a gente conversou, tem muita informação rolando. Então, assim, talvez um pouco também é por opção, né? Não se tem uma regra também tão clara em relação a isso. Mas eu penso que quanto mais evidências você tiver, melhor é. Sim. Né? Mais fortifica, né? Mas também tem aquela coisa de que, eu acho que você tem que também não precisa ficar enchendo linguiça. Bota a evidência que realmente vai... Evidências relevantes, né? Vai ser ali o que o cara vai olhar, vai dizer, não,
realmente aqui, ele tá Não é a carta provando, né? Não é a carta de recomendação da minha mamãe falando que eu sou Né? muito bonzinho, exato. entendeu? É o que tu fez, Nato, atendeu aquele requisito, né? Se tu, Sim. nos anexos lá, como se diz, tu provou aquilo ali, obviamente, de uma Sim. forma robusta, que ele vê que não, realmente aquilo faz sentido. Exatamente. É o provar provando, né? É. Acho que é meio que isso, né? Não tem, porque eu vejo que tem muito essa... mas eu preciso mandar talvez um processo de 3.000 páginas. Não, e se meu processo der 1.000 páginas? Tá bom, se tu Não, provar o que tem que processo provar. de 500 que é aprovado, de Né? 400 que é aprovado. Porque... Aliás, para um EB1 você precisa de uma página só. Se tiver um prêmio internacional que seja de, né, já é uma página. Ô, Laura, deixa eu te suficiente. perguntar. Eu não sei se foi no Visa Bulletin que saiu, não esse agora, no anterior, se eu não me engano, posso estar enganado. Porque a gente é muito curioso, então a gente também tem esse, né? Falou-se sobre não precisar mais ser um internacional. Obviamente que daí talvez ele não tenha o peso do internacional, sim, né? Pra, daí tipo, talvez só ele por precise si só. mais mais alguma evidência. Porque o internacional, ele por si só já meio que... Sim, Ok, você tem né? um Grammy. Ganhou um Grammy, já tá Agora, por exemplo, 99. basicamente. eu vou aproveitar aqui um pouquinho, tá, gente? Vou agora tirar uma consultinha aqui. Pessoal e particular. Mas, por exemplo, assim, né? Se tem um prêmio no Brasil estadual, um prêmio voltado à tua carreira, mas ele é estadual, mas essa pessoa, que não se sabe quem é que eu tô falando, né? Ela é uma pessoa que ela, além dos itens que ela tem, dos 10 são uma média, acho que de 6 ou 7 atendidos. E um deles, agora recentemente, graças a Deus, obrigado Jesus, né, foi a aprovação de ser um membro votante do Grammy Latino. Muito importante. Isso também tem ser membro de banca, membro de associações onde você tem poder de voto e que julgam o trabalho de outras pessoas do seu ramo de trabalho, isso é bem relevante. E a questão do prêmio ser estadual hoje, ela, como eu falei, talvez não é decisiva, mas ela tem o seu valor. Com toda certeza, Né? claro que tem. Claro que tem relevância. Projeto cultural que é nacional, uma Com premiação certeza. do Estado. Com certeza. Tem Também uma é algo relevância recente que eu junto tô com muito outras feliz. evidências. É o que eu falo, é o compiladão de evidências, coisa boa. entendeu? São duas notícias maravilhosas que eu recebi no último mês, nos últimos Parabéns. 30 dias, então eu fiquei bem feliz, assim. Mas, enfim, Parabéns. gente, não e é sabe só... que tem isso às vezes? A pessoa chega às vezes pra consulta e ela já chega falando, eu me qualifico. Aí eu olho e falo, eu acho seu caso fraco. Mas eu acho que daqui a 1 ano você vai ter um caso muito forte. Se você fizer isso, isso, isso e isso. Porque tem Se como você tu correr pensar atrás de uma disso, forma estratégica, né? Tem, entende? Você consegue moldar a sua vida profissional. Sim. Em 1 ano você consegue mudar, você consegue levantar muita coisa, você consegue escrever um artigo que vai ser publicado, você consegue dar 2, 3 palestras em congresso se você correr atrás. Você consegue, você consegue melhorar o seu caso. Então, às vezes, as pessoas estão muito afoitas e querem ouvir o que elas querem ouvir. E eu não vou falar o que ela quer ouvir, eu vou falar o que eu acredito de fato. Então, eu faço isso muito, de orientar, falar, olha... Vamos esperar 6 meses, volta daqui 6 meses com isso, isso e isso. Vamos fortalecer esse quesito. Porque às vezes, é isso, você falou, em 1 mês sua vida mudou, você recebeu um monte de coisa que fortaleceu o seu caso pra caramba. E são coisas que eu já entrei, tipo, há 1 ano atrás. Exatamente. Só que leva um tempo, né? Tudo leva tempo. Leva tempo. Mas se você tivesse, talvez... E outra coisa importante, tá? Tanto, em todos esses casos, EB2, EB2MW, EB1... A elegibilidade tem que ser provada na data do envio. Se você enviou seu processo hoje, depois de amanhã sai seu doutorado, ele não é considerado, tá? Você pode até enviar na RFI mais evidências e isso pode ser, assim, apreciado, mas não vai contar como elegibilidade. Eles respondem, Olha, não. é o momento do a envio. elegibilidade. É o que tu tens até aquele momento da aplicação. Exatamente, até o momento do envio da aplicação. Então, às vezes, é mais inteligente esperar um pouco. Esperar um pouco e aplicar no momento pensar certo. numa outra alternativa, um O1, um E2, tem que tomar muito cuidado, tá, gente, com a questão do intento. Façam isso com orientação de um advogado. Porque Sim. uma coisa muito interessante de falar, que o brasileiro não entende muito bem, é que, assim, na imigração existe o intento. Cada visto, a maioria dos vistos de não imigrante, né? O que é um visto? O Green Card é um visto de imigrante. Então, um EB2, um EB3, um EB1, um Green Card via pai, marido. Você já está pedindo um Green Card, você está pedindo um visto de imigrante. Então, você já deu o seu intento de imigrar. Já mostrou que você quer imigrar. Mas todos os outros vistos, que são os vistos de não imigrante, visto de estudante, visto de turista, visto de trabalho, L1, visto H1B, O1, E2, são vistos de não imigrante. E a maioria deles são vistos de intento único. Alguns só que são de dual intento. O que isso significa? Que para aprovar esses aqui que são de intento único, você não pode ter um intento de imigrar. Você tem que um dos requisitos para aprovar esses vistos é você provar que você vai voltar para o seu país de origem no final. Então, tem que pensar muito estrategicamente no que vai fazer para não esqueci a expressão, mas
Mas, comprometer até um próximo passo, né? Pisar sei lá, comprometer o seu próximo passo. Porque a todo mundo é dado o direito de mudar de ideia, mas a imigração tem prazo, que é um prazo razoável para mudar de ideia. Sim. Então, assim, tem que ter muita cautela. Então, assim, gente, tudo deles isso é muito interessante de falar. Eles estão interligados com tudo. Tudo que você já falou no consulado, aqui no CBP, na entrada do país, numa entrevista de Green Card, que se porventura abandonou o Green Card e depois voltou, enfim. Tudo que você já disse para eles está no sistema deles. Eu tenho N casos e recentemente é a segunda vez que a gente tem a presença do CBP no nosso almoço da Eila. Que eles vieram, os oficiais. Tem umas 2, 3 semanas, tinham 12 lá, oficiais do CBP. E aí tirando nossas dúvidas. E eles contam exatamente como é. Porque eu falo, às vezes o cliente me chega para consulta e fala assim, eu quero entender o que aconteceu. Porque quando eu cheguei no aeroporto, parece que eles já estavam me esperando. E eles estavam mesmo. Porque eles informaram pra gente que quando a pessoa entra no avião, quando um avião voa em direção aos Estados Unidos, a companhia aérea tem que enviar para eles uma lista com o nome de todo mundo que está ali dentro. Então, enquanto o voo tá vindo, eles já estão running the background check. Eles estão olhando todo o background da pessoa. Que vai desembarcar. E coisas que a gente nem espera, nem imagina, mas são levadas em consideração. Eles falaram que quando a pessoa traz muita mala, traz cachorro, esse tipo de coisa, gera a presunção neles de que a pessoa tá vindo pra ficar. Então, assim, entradas anteriores, veio e ficou muito tempo, veio e falou que ia ficar tanto tempo e ficou tanto, ficou pouco tempo no país de volta. Isso tudo pode complicar a entrada aqui. Então, assim, gente, a imigração é águia. Eles têm tudo, o sistema deles, desde 1992, é tudo interligado. Então, eles têm tudo. Eu já tive casos, assim... Exemplo, um caso de consulta. A pessoa chegou pra mim e falou que quando ela foi tirar o visto de turista, ela falou que ela queria vir pra cá pra correr a maratona da Disney, tá? Aí, ela acabou veio pra Disney de verdade, numa data diferente, ficou 3 semanas, enfim, ficou um tempo razoável e voltou, mas não veio correr a maratona, que era em janeiro. Ela falou que não veio porque era caro, a passagem estava mais cara, ela acabou vindo em outubro, exatamente. Quando ela foi tirar o visto de estudante dela, a primeira coisa que perguntaram pra ela foi: por que você não correu a maratona da Disney? Caramba. Tá brincando. Como esse, eu tenho vários casos que eles chegam aqui, a pessoa fala, mas você não veio fazer não sei o quê? Assim, eles têm tudo que você falou ali no sisteminha deles. Eles prezam muito pela questão da verdade também, né? Muito. O americano é da boa fé. Ele vai estar na boa fé até que se prove o contrário. Exato. Entendeu? A gente percebe muito isso, assim, né? Então, realmente, gente... Fiquem atentos, hein, gente? Viu? Fiquem atentos com a imigração, com o registro de marca. Que aqui façam as coisas com intenção, façam as coisas direito. De forma correta, né? Exatamente. Com uma pessoa qualificada, né? Que possa... Importantíssimo falar isso. Procurem um advogado licenciado nos Estados Unidos. Congresso agora, tivemos um painel sobre Unlicensed Practice of Law, que é a prática licenciada do direito, com a representante do Comitê de Unlicensed Practice of Law do Florida Bar. E ela esclareceu várias coisas. Quem não é advogado licenciado não pode nem ajudar no preenchimento de formulário. Porque os formulários mudam, porque tem que saber o que escrever no lugar certo. É crime de 3º grau. Então corram atrás de um advogado, perguntem onde que é a sua licença. Posso dar uma olhadinha? Qual estado você é licenciado? Entra lá no site do bar do estado, que é a OAB, né? O bar é a OAB, pesquisa o nome e tenha certeza de que é um advogado licenciado. Porque só quem pode te representar na imigração ou no USPTO é um advogado licenciado nos Estados Unidos. É importante. Nossa, mais uma dica importante. A hora que precisar, daí não vai ter, né? Ou vai pagar muito mais caro. Não, o barato sai caro demais. E, aliás, nem é barato, porque esses profissionais não licenciados estão cobrando caro, tá? Verdade. Cobrando muito caro. É verdade. Eu vou dar mais um recadinho só, Laura, antes da gente ir pro bloquinho final, né? Sim, Passar rapidinho, né? Gente, vou aproveitar e dizer pra vocês que agora em abril de 2025 a gente vai ter aí a 3ª edição da Feira Mostra Casa em Blumenau, Santa Catarina, Brasil, né? Uma novidade super bacana, a feira de decoração, design, arquitetura, móveis e imóveis B2C. Então você, empresa ou empresário que está nos assistindo do Brasil, entre em contato também com a nossa equipe comercial aí, tá? E faça parte, seja um expositor lá conosco também. E em novembro de 2025, né? Mais essa novidade também, teremos então a Feira Mostra Casa Orlando, né? Uma parceria incrível aí que a gente está trazendo uma novidade para cá também. Mesmo formato da Feira do Brasil, né? Porém, na versão Orlando também. Então, a gente está em parceria com a Duda Orlando aqui, com o Miguel, um abraço para eles aí também, Jean, a Andréa da Lana. Então, a gente está envolvido realmente em fazer um evento diferenciado, um evento super bacana. Então, empresários, empresas aqui de Orlando, região, Miami, Flórida, enfim, que quiserem fazer parte também, já podem entrar em contato com a gente através do Instagram, @Feira Mostra Casa.
ou, de novo, no QR Code aqui do ladinho, né? Clica ali Clica não dá para clicar, a não ser que você esteja vendo no celular, tenta clicar, mas não vai aparecer. Não. Né? Aponta a câmera do celular ali e você vai ter acesso a todos os nossos contatos, tá? @podcast Mostra Casa, @feira Mostra Casa, @negócios Mostra Casa. E, claro, aproveitar também e dizer que na próxima semana, no dia 7 de novembro, nós teremos a primeira edição da Rodada de Negócios Mostra Casa aqui em Orlando também. Né? É um evento só para empresários, né? Empresários do movimento, empreendedores que também não são do movimento, mas que são de interesse comum, a gente chama, né? Que a gente sabe que, assim como todo mundo precisa. Todo mundo precisa, exatamente, né? Então você que é empresário e quer fazer parte, né? Entre em contato com a gente também através do nosso WhatsApp, através do @negócios Mostra Casa. E também tem tudo no nosso site mostracasa.com.br. Mostracasa.com.br, tem tudo isso que eu tô falando e muito mais, tá? E, claro, entre em contato também com a Laura através aqui dos links que estão na descrição, né? Deixe seu comentário, se você tá gostando, deixe seu like, curte, ativa o sininho, compartilha, se inscreva no canal. Tudo isso dá pra fazer, tá, gente, no YouTube. Então, façam isso que vai ser super legal ter. Falou do sininho? Falei do sininho? Olha falei. ele. Já faz 2 programas que eu lembro de falar do sininho. Né? E... Tá treinado. Tô treinado. Cada programa a gente vai dando um passinho pra frente. São as 10 mil horas, você sabe essa teoria? Como é que é? Tem um livro maravilhoso, chama Outliers, que é a história do sucesso. E ele fala que pra você ser muito bom em alguma coisa, você precisa ter 10 mil horas de 10 prática. mil horas de prática. Aí. E é isso, quanto mais você faz, melhor você vai ficando. Então vai dar em torno aí de uns 5 mil podcasts. É. Vai mais um tempinho ainda, mas nós vamos chegar A gente chega lá. Mas quanto mais faz, melhor fica. Melhor fica. Mas é legal. Ô, Laura, vamos então pro bloquinho final. Até o que a gente ouve falar também muito em relação a essa questão dos vistos ainda só para, né? É essa questão de alguns deles serem self-petition. Que fala. Isso eu vejo que causa uma certa confusão nas pessoas, né? E vou fazer, mas depois, se precisar, eu busco um advogado depois, enfim. Não tem nada a ver. Vamos lá. Primeira coisa, os Estados Unidos é um país onde você pode se defender em juízo sozinho. No Brasil, por exemplo, você precisa de um defensor público. Existe defensoria pública. Aqui não, aqui você pode... Existe também, né? Existe defensoria pública aqui, mas você pode optar por ser o seu próprio advogado em juízo, tá? Isso as pessoas confundem. Elas acham, então, que qualquer pessoa pode ajudá-las. Não. Ou é você sozinho, ou é um advogado, tá? Mas você pode fazer sozinho. Eu recomendo? Não recomendo. Jamais uma pessoa fazer um processo imigratório sozinho, por mais simples que seja. É complexo demais, né? Por causa disso que a gente tá falando, eles levantam a vida da pessoa inteira. Qualquer coisa pode ser usado contra ela. Então, assim, parece bobo, mas pequenos detalhes... Essa semana eu fui fazer uma naturalização. As pessoas falam assim, essa naturalização, depois já peguei meu green card, a naturalização é tranquilo. Lê do engano. Ela me mandou os documentos dela, perguntei quantas vezes você foi casada, né? Porque o formulário pergunta, uma vez só, beleza, me mandou a certidão de casamento. Aí quando eu fui olhar a certidão de divórcio lá, o divorce decree dela, bem pequenininho embaixo, tinha falado... previous marriage ended up in divorce. Falei, aqui na sua certidão de divórcio tá falando que você tem um divórcio anterior. Você falou que você foi casada uma vez só. Não, mas aqui nos Estados Unidos eu fui casada uma vez só. Mas ela tinha sido casada 2 vezes no Brasil. E tinha 2 divórcios no Brasil. Se ela tivesse enviado o processo sozinha, ela teria colocado que ela tinha casado uma vez só. E o oficial... Olha o erro. E isso é fraude. Ele fala assim, you misrepresented yourself. É misrepresentation. Você falou uma coisa que não é verdade. Então, eu falei... Não foi nem por maldade, por intenção, nem nada. É por falta ignorância de do conhecimento. Ignorância, falta de conhecimento. Porque ela achou que o casamento só é válido no país. Não, aqui eu só era casada. Então, assim, tem pequenas coisas que podem complicar o seu processo, de modo que eu não recomendo ninguém que faça sem um bom advogado. Mas você pode. Mas tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Mas ou é você ou um advogado licenciado. Não pode ter nenhum terceiro nessa... Exatamente. Nessa Ô, Laura, coisa. Queria pedir para ti, então, antes da gente finalizar, deixar uma dica de ouro, né? A gente sempre pede para os entrevistados, nossos convidados especiais, deixar uma dica de ouro para as pessoas em relação à imigração, em relação à questão da marca para as empresas e empresários, né? Eu acho que em ambos os casos, se informe. Mas não se informe igual você falou, no Google, no YouTube. Procura alguém que entende da lei, porque é a lei no final da história, entende? É a lei. Tá num país pra cumprir a lei, né? Não, então... é que assim, a imigração não é só uma conversa. É lei, tem artigo. O que pode, o que não pode, tá na lei. Os critérios estão lá no Dana Sark. A gente tem como na minha atendê-los. mesa. Então, assim,
procure antes de enviar qualquer coisa para a imigração, eu falo, gente, é o barato que sai caro. Ah, não, mas eu cheguei, vou só fazer uma extensão do meu visto de turista, depois eu penso no que eu vou fazer. Essa extensãozinha, uma coisa que você escreveu ali que você botou errado, pode complicar o seu intento, pode complicar o seu processo de green card, porque eles entendem que você fez uma misrepresentation. Então, assim, gasta esse tempo, invista em conversar com um profissional, não precisa ser eu, qualquer profissional que seja competente, ético, licenciado, para conversar sobre a sua vida, sobre o que você quer, para traçar uma estratégia para você. Porque não é mais como era, dá para fazer, enviar e não, precisa de uma estratégia. Então, assim, entenda, tire todas as suas dúvidas, entenda o seu caso, procure saber realmente o que vai acontecer, o que é melhor para você e se empenhe nisso, sabe? Para você também depois não ser pego, sabe, de surpresa com um denial que te deixou fora de status, porque você não tem underlying status, e aí agora não tem mais o que fazer, porque não dá nem pra enviar outro caso, daí porque você vem não o tem desespero. daí vem um desespero, porque você saiu do país. Não é só a pessoa, é a família dela também que tá às vezes, Família né? é a vida, né? A vida, é a vida da de uma pessoa. Eu já vi gente com processo de deportação aberto, tendo empresa e esses processos de EB, porque coisas que foram feitas errado. Então, assim, tomem cuidado. Não... Depois que dá errado, é muito difícil de consertar. A maioria das vezes não tem nem jeito. Não tem mais o que fazer. Busca informações com Exato. pessoas que realmente Antes, na fonte correta e antes. Pesquise antes de dar o passo, né? Exatamente. Porque muita gente dá o passo aí depois eu vejo o que eu faço. Exatamente. Às vezes não tem mais jeito. Às vezes depois não tem mais jeito. É verdade. Bom, Laura, quero te agradecer, né? Nossa, mais uma obrigada vez mesmo, por foi ter muito topado estar aqui especial. com a gente hoje. Foi super Obrigada a legal, né? vocês. Super bacana. Muita informação legal. Então, assim, isso Muito, foi só gente, um pouquinho do que valiosíssimas, a gente pôde trazer de informação para vocês. Mas, para mais detalhes, claro, pode entrar em contato com a Laura, né? Vai Através deixar tudo aqui na descrição das redes do sociais, vídeo. os contatos, enfim, que vocês com certeza estarão em boas e em excelentes mãos. Com Tá bom? certeza. Laura, obrigado mais uma vez por aceitar o Obrigada a nosso convite. vocês, obrigada pelo convite. Convidar todo mundo a conhecer meu Instagram, @MansurLaura. Eu tô lá todo dia tirando dúvidas, dou dicas, falo sobre o que eu tô estudando, o que eu tô aprendendo, o que eu vi de mais recente, as atualizações. Então, quem quiser se manter informado, conteúdo jurídico de responsabilidade e ética todos os dias, me siga lá no Instagram também. @MansurLaura. Mansur, MANSUR Laura. Mansur Maravilha. Laura, tudo junto. Legal, Perfeito. tá dado o recado então. A gente, obrigado mais uma vez, né? Obrigado a você que está nos acompanhando até agora. Deixa aí o seu comentário, se gostou, comenta aí com a gente, curte, compartilha, se inscreva, ative o sininho, né? Sigam os nossos Instagrams também, @podcastmostracasa, @feiramostracasa e @negóciosmostracasa, tá? Nos enviem sugestões também de pautas, de novos assuntos, que eu acho que isso é bem legal, né? Sim, as pessoas dúvidas, comentarem, interessante, dúvidas, né? Manda pra gente que a gente vai com certeza buscar para trazer aqui pro programa para vocês, né? Agradecer mais uma vez ao ProSolar, especializado em implantação de sistema solar para a sua casa ou empresa, né? Sustentabilidade no bolso. E economia no bolso e sustentabilidade, né? Joe Woodworks, móveis e acessórios rústicos personalizados em madeiras. Lordon Agency, especialista em marketing digital e tráfego pago. Long Life Manual Therapy, soluções personalizadas para a sua dor. Japa Old School Barbershop, um novo conceito de barbearia em Orlando. Dream Builders Outdoor Living, transformando a sua área externa em um verdadeiro oásis particular. Phoenix Home Improvements, remodelar ambientes e dar o próximo passo para a idealização do seu sonho. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez, Laura, né? Obrigado, Dalana. Obrigada a todo mundo que nos assistiu, nos ouviu até aqui. Exato aí. E até a próxima. 8 horas do horário da Flórida. Na Próxima próxima quinta-feira, às 8 do horário da Flórida e às 9 horas do Brasil. A gente espera lá. Beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima quinta. Valeu. Tchau, tchau.